Fala pessoal, estamos aqui novamente com o Joycast, o podcast da Igreja Joy, onde conversamos sobre diversos assuntos, educação, imigração, mas principalmente sobre a palavra do Senhor. Estamos aqui novamente com o pastor Juliano, o pastor Diego, eles já se sentem em casa, né? Já estão aqui, ambos pastores, cada um de uma Joy, um da Joy de Hamilton, aqui o pastor Juliano, o pastor Diego da Joy de St. Catharines, e hoje a gente vai colocar eles, eu espero que não na fogueira, né? Mas que seja tudo leve. Espero que não, né? Eu espero que não. Eu espero que seja leve, né? Se não foi o combinado. Mas estamos aqui novamente. O tema sobre hoje é começando com o pé direito. Vamos direto para a primeira pergunta? Daí, por favor, não briguem para responder. Eu sei que os dois gostam de falar muito e responder muito. Mas a gente vê muita gente fazendo simpatias e rituais em viradas de ano. E por que vocês acham que o nosso coração tem essa tendência de correr para a superstição em vez de confiar em Deus? Eu morando em Santos, né? Pulei Pois então. ondinha, 7 ondinhas. Eu fui batuqueiro, meu irmão. Quer falar sobre superstição? Quer começar? O de Santos? Não, eu fiz muito isso minha vida toda. 2026 tá aí, né? Então todo mundo tem um segredinho para prosperidade, né? Pois Virar um então. ano bem, ter um ano próspero. Acho que não dá muito certo, não, porque todo ano o pessoal tá fazendo, né? Se funcionasse, todo mundo estaria bem, né? Isso aqui é verdade. Pois é. Mas pode começar. Eu acho que a superstição, e aí eu brinquei que eu fui batuqueiro, na verdade não brinquei, né? Eu fui mesmo, mas a superstição tá que o ser humano, o coração do ser humano quer controle de tudo, né? Uhum. Confiar em Deus é algo que às vezes dá um certo desconforto, porque quando a gente não está muito firmado, né, na palavra, a gente duvida se Deus, esse Deus de milagres que a gente fala, ele de fato vai nos trazer o que a gente gostaria que ele trouxesse, ou que as coisas dariam da forma que nós gostaríamos que desse. Então, existe essa superstição, parece que é algo que a gente consegue controlar. Então, se eu fizer isso, eu vou ter aquilo, como o Juliano falou. Eu acho que não dá muito certo, né? Porque as pessoas todo ano fazem isso. Eu gosto E muito. não são poucas. Não são poucas. Desde, acho que Gênesis 3 lá, né? Que fala quando a serpente foi atentar a Adão e Eva. Essa busca incansável ou insaciável, boa, de querer poder alcançar aquilo que teoricamente tu não foi chamado para fazer. Eu gosto muito, não sei se eu posso buscar aqui a passagem de Jeremias, né? À vontade. Que acho que é 17:5, que fala assim, assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Então, em resumo, seria isso. Eu acho que é a falsa sensação de nós termos o controle de algo que a gente nunca teve, né? Superstição, uma definição básica Boa. atribuir poderes divinos a coisas materiais. E isso é claramente uma quebra do primeiro mandamento. Né? Eu diria primeiro e segundo mandamentos. É idolatria. É idolatria. Por que a gente faz isso? Por que as pessoas fazem isso? Já dizia um reformador chamado João Calvino que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Então nós nascemos com essa inclinação para trocar Deus por outras coisas. E assim, assina embaixo. Acho que parte dessa nossa tendência, além da idolatria, do pecado original, mas parte da nossa tendência, da nossa inclinação para a superstição é o desejo de controlar a vida, as coisas, o futuro, porque o futuro, a gente tem medo do futuro, a gente quer controlar. E eu diria mais, é a nossa tendência também de buscar soluções rápidas para problemas complexos. Então o cara está financeiramente destruído. Então, ao invés dele trabalhar com mais responsabilidade, ele trabalhar com mais afinco, ele trabalhar com mais excelência, administrar melhor as finanças, cortar gastos, cortar o supérfluo, ele acha que virar o ano com a folha de louro dentro da carteira vai gerar prosperidade para ele. Então, a superstição tem essa questão de que eu quero soluções rápidas para problemas fáceis, para problemas que não são fáceis de resolver, são complexos, né? E que demandam esforço, renúncia. E eu acho que se torna até uma muleta, né, cara? O fato daí meu sucesso não ser alcançado é dizer, pô, mas eu fiz o que tinha que fazer e não deu certo. Então, não tá nas minhas mãos, né? Não deu certo, não deu certo. E também pode se tornar uma desculpa se tu deixou de fazer alguma superstição. Olha aí, não coloquei a folha dentro da carteira, agora eu tô passando necessidade, né? Eu lembro que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O meu pai encheu o tanque do carro na virada do ano, porque ele dizia que isso trazia prosperidade. Não podia passar nada vazio. Então, ele comprava muita comida para encher os armários de comida, tanque do carro cheio, para, enfim. E não deu muito certo, acho, não. Estamos aqui. Estamos aqui.
E sabe que de uma forma mais cultural, assim, muito fala de sorte, essa coisa de energia boa, né? Que é uma coisa que o pessoal fala bastante atualmente. E também de atrair coisas boas. Se tu dá algo bom, tu atrai coisas boas, né? Como que a gente consegue ver a soberania de Deus nesse caso, que não existe sorte, mas sim o cuidado dele que governa tudo? Vai lá, Juliano. Cara, eu acho assim que... Eu acho interessante, porque as pessoas não acreditam em Deus. Não. Vamos dizer que essas até acreditam em Deus. Mas elas confiam muito mais em crendices, em misticismo, em energia, em gnomo, em bons fluidos. Pedras. Que são coisas transcendentes também. Não são coisas palpáveis, não são coisas Atinge concretas. o sobrenatural, né? É o sobrenatural. Elas acreditam no sobrenatural, mas um sobrenatural frágil. Já que é para crer no sobrenatural, eu prefiro muito mais crer num Deus que tem o controle da história do que acreditar em sorte, em energia, em bons fluidos e por aí vai. Né? Mas é que talvez seja um sobrenatural que ele apenas te entrega. Ele não é conflitante pra ti. Sim. Entendeu? Sim, Porque ele, sim, tu só te alimenta dele. Claro que a gente consegue se alimentar da palavra de Deus, não é isso que eu tô falando, mas ele só te alimenta, ele não te coloca pressão nenhuma. Tu só tem coisas boas. Eu não preciso me relacionar com o transcendente. Exato. Eu só uso o transcendente. Isso, perfeito. Isso. Sim. Sim. Isso me lembra muito quando Moisés foi receber os mandamentos, né? E estava o povo hebreu esperando por isso, no silêncio de Moisés, eles acabaram construindo uma imagem, né? Para poder adorar, porque havia um silêncio. Então, de novo, o ser humano ele precisa ver algo, tem que ser palpável para que a gente possa confiar, legal, né? Eu estava aqui na hora que eu falei, vai Juliano, porque eu lembro que eu estava meditando sobre essa palavra essa semana. Eu peguei lá em Provérbios 16:33 que fala assim, ó, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então, não existe, para o crente não existe sorte ou azar. Existe a provisão ou não de Deus, a mão poderosa de Deus ou não. Então não tem porta que está fechada que vai ser uma mandinga, ou vai fazer qualquer coisa que vai abrir porta, ou fechar portas, ou trazer o namorado em 7 dias. Não existe isso. Cara, isso seria, vamos combinar, seria terrível. Para mim particularmente, seria terrível acreditar que a minha vida ela tá à mercê da sorte ou do azar. Perfeitamente. É loucura, né? É jogar um dado todo dia pra cima. Minha família tá à mercê da sorte e do azar. Minha vida profissional, financeira, à mercê da sorte e do azar. É fútil, né? É horroroso, porque por isso que as pessoas estão o tempo todo atrás dessas coisas, né? Mas sabe, Juliano, antes de eu ser crente, cara, eu lembro que eu acreditava em Deus, obviamente muito longe do que eu creio hoje no Senhor, né? Eu me lembro que tinha a Mega Sena da virada. A Mega Sena ainda tem, né? Não tem, mas eu não tenho mais jogado, né? Quem não faz uma fezinha, digo, um a Mega Sena da virada? Eu não tenho mais jogado. E aí eu lembro que em algum momento da minha vida, olha como é que é a racionalidade humana, ou a irracionalidade humana, ou a limitação racional do ser humano, que eu pensava, vai que em algum momento Deus se descuide. E eu jogo, ele se descuide e eu acabo ganhando por sorte. Eu vou ter a sorte de Deus, sei lá, descuidar-se. Pegar no sono. A gente infelizmente acredita nessas coisas, né? Acho que é justamente por falta de conhecimento no Senhor da palavra, né? Com certeza. Eu acho que a visão de que existe um Deus que governa a história, cuja providência atua na nossa vida de maneira, às vezes, muito clara, às vezes, de forma menos evidente, ela traz descanso pra gente. Sim. Ela traz descanso. Deus governa a minha vida. Quando as coisas vão bem, eu creio que foi Deus que me deu. Quando as coisas vão mal, eu sei que Deus está no controle, Ele está me sustentando. Isso me traz paz. Não desespero. A sorte e o azar deixam você o tempo todo desesperado e numa tensão profunda se você vai ser... Até porque tu não tem no que confiar, né? É. Tu não tem algo que tu pode te apegar. Tu só vive um dia de cada vez e esperando que hoje o dia tenha sorte, né? É todo dia lançar dado. Exato. Sua vida é lançar dado, vamos ver se vai cair o número que eu preciso. Então é desesperador. Deve ser terrível. E sabe que eu acho que, agora mais fugindo para a pergunta, muitas superstições elas são uma tentativa mais de garantir o ano que vai dar certo, né? Que a gente vai ter um ano bom. Até porque eu acho que a maioria dessas superstições, claro que tem do dia a dia, mas eu acho que
Acho que se a gente pegar um gráfico, o dia com mais superstição que a galera deve fazer, deve ser nos finais de anos, para que comece o ano bem, né? E como que a gente consegue ver a doutrina da providência de Deus nos ajudar a descansar, sem precisar fazer algum ritual para a gente se sentir seguro, apenas confiando na palavra de Deus e nos planos dele pra gente? Eu acho que providência de Deus significa cuidado, direção, né? É. Quando a gente fala de providência, eu acho que se eu pudesse conceituar, é descansar no Senhor. Porque existe a tendência nossa de falar de providência divina como palavras soltas, né? Mas se a gente entender o verdadeiro significado disso, se a gente de fato entender que o que vem essa providência, como eu comentei aqui, acho que algo como dirigir, cuidar, ser responsável por todas as coisas, a gente poderia confortar muito mais. A gente tem várias passagens bíblicas aqui, mas tem uma que eu amo, que é Mateus 6, 25 e 34. Não sei se eu posso ler aqui. Que diz assim, ó, por isso, eu uso a Nova Versão Transformadora, né? Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. E aqui já faz uma grande menção, né, do que a gente tem que se alimentar espiritualmente. E a nossa preocupação, na grande maioria das vezes, é a preocupação material, né? Mas Jesus continua dizendo assim, ó, observe os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Isso foi um divisor de águas na minha vida, quando eu entendi esse texto. Porque eu sou um homem muito ansioso. Nossa, como o meu filho aqui sabe, o Juliano, um amigo próximo também sabe, eu sou muito ansioso. E eu ainda tenho a tendência em acreditar que eu posso mover algumas coisinhas para que eu possa chegar onde eu tenho que chegar. Muitas vezes o crente usa aquele desculpa assim, eu estou oferecendo todos os meus jarros de barro para que Deus possa preencher de óleo ou não, que é uma grande verdade. Mas às vezes eu entrego muito mais jarro do que Deus está me pedindo. E eu continuo entregando achando que eu vou ajudar o Senhor. E quando eu entendo que não há nada que eu possa fazer que vai aumentar uma hora da minha vida, cara, é aí que vem o descanso, né? Isso é muito forte. E o que é fazer o ano dar certo? Perfeito. Perfeito. Conceitue. O que é? Eu quero que a minha vida, esse ano, seja o melhor ano da minha vida. O que você quer dizer com isso, né? E eu creio que geralmente tem a ver com questões materiais. Com certeza. É você ter a vida estabilizada, é você ter a vida segura. A gente está em busca de segurança. Sim. Tem até uma historinha que eu vi uma vez de um pastor, e ele falava não sei se vocês já ouviram, da mamãe pássaro. Acho que eu já contei aqui na igreja em algum momento da mamãe pássaro que estava em cima de uma árvore. E aí vem o lenhador e começa a martelar aquela árvore, balançar aquela árvore, sacudir aquela árvore. A mamãe pássaro estava ali fazendo o ninho dela, tinha os filhotinhos, ela se incomodou com aquilo, não entendeu por que o lenhador estava fazendo aquilo com ela, mudou de árvore, foi para outra árvore. E ele viu a mamãe pássaro, levou os filhinhos para outra árvore e seguiu a mamãe pássaro. Foi lá na árvore, balançou na árvore, bateu com o cabo do machado, a árvore ficou balançando, a mamãe pássaro olhava para baixo, não entendia nada. Falou, o que esse cara está me perseguindo? O que ele quer comigo? Pegou, voou para outra árvore, levou o ninho dela, levou os passarinhos. Ele não se deu por satisfeito, foi atrás da mamãe pássaro, continuou sacudindo a árvore onde ela estava, onde os passarinhos estavam. Ela só queria criar os filhotes, dar uma vida boa para eles, tudo tranquilo, mas o bendito lenhador não deixava a mamãe pássaro tranquilo. Até que num determinado momento ela olhou para o lenhador, viu que ele não ia desistir e voou para uma rocha bem alta, assim, e ficou lá. Ela fez o ninho dela, criou os filhotinhos e tal. E essa história ilustra o que muitas vezes Deus faz com a gente. Vai ter uma hora que tudo aquilo que a gente baseia, a nossa segurança, vai estremecer. A nossa vida vai estremecer, a nossa saúde vai estremecer, a nossa beleza vai estremecer, a nossa vida financeira vai estremecer, a vida profissional, a vida dos nossos filhos. Chega uma hora na vida que a nossa árvore vai balançar. E qual é o convite que Deus faz para a gente, que Jesus faz para a gente? Ao invés da gente mudar de árvore, porque a gente vai mudando de árvore. Isso aqui não deu certo, vou mudar para cá. Isso aqui não deu certo, vou mudar para cá. A gente sempre está buscando segurança em alguma coisa. A gente tem que voar para a rocha segura que é Jesus. É isso. Perfeito. É só Ele e tão somente Ele que vai proporcionar para a gente a segurança que a gente precisa. Senão, superstição é isso. É você estar querendo confiar nessas árvores. E Deus dizendo, não adianta, porque essas árvores nunca vão
transmitir para você, oferecer para você a segurança que você precisa. Coisas na vida vão balançar fatalmente, não tem jeito. Eu tenho pregado muito, Juliano, e com uma certa urgência, assim, e de uma forma muito intensa sobre a volta do Senhor, né? Eu creio muito nisso. Não sei se ou eu vou morrer, e eu tô sentindo que eu vou me encontrar com o Senhor. Os dois. Se Jesus vai voltar e a gente vai morrer. Eu só não sei qual vai ser o mais rápido, né? Não sabe qual vai ser. Mas eu tenho essa sensação. Mas sabe, gente, quando eu penso na vida passageira, que todos os pastores pregam isso, né? Que é uma vida de 80, 90 anos para aqueles que tiverem sorte de chegar até os 90 anos. A gente está preocupado muito com essa vida, cara, e você está esquecendo de muitas outras coisas. Eu estou meditando no texto de João Batista e de João. E João, cara, viveu a vida dele toda sem medo de enfrentar quem tinha que enfrentar. Ele enfrentou Herodes e Herodias. Isso. E que mais tarde perdeu sua cabeça. Ele também ele não teve medo de ir para o deserto, num momento de solidão, para ficar perto do Senhor. Ele dedicou a vida dele a isso. Então ele abriu mão de uma vida de 80, 90 anos, no caso dele não foi nem até lá, para a vida eterna. A gente tem que focar na questão da vida eterna, cara. Nisso. Concordo com você. E aí quando a gente se entrega a ponto de entender sobre a vida eterna, essa de fato não tem por que ter ansiedade, cara, não tem por que ter medo, não tem por que ter angústia, porque se de repente as coisas saírem do curso aos meus olhos da minha vida, mas que de Deus nunca sai, é Deus preparando, é a rocha, Ele está sacudindo árvores para me colocar onde eu tenho que estar. Então eu creio que Deus nos coloca onde a gente tem que estar, no lado de pessoas que nós devemos estar e falando sobre Ele da forma que a gente deve falar. Então fica mais simples se a gente poder liderar assim. A gente brinca, né? Quem vive fora do Brasil sabe que essa luta do imigrante é terrível. É difícil, é complicado. A gente sente. É diária, né? A gente sente, às vezes, a deriva, né? Você não tem um chão tão seguro quanto você tem no seu país de origem, etc. e tal. Mas, no fundo, essa vida, eu acho que isso traria um pouco de conforto para muitos imigrantes, cuja luta é essa. Eu quero meu PR, eu quero minha cidadania. É a gente entender que do lado de cá, né, da história, a gente nunca vai ter a nossa residência permanente. A gente nunca vai obter o nosso PR aqui. Nunca. Residência permanente é só na eternidade. Perfeito. Aqui toda residência é temporária. Você pode ter a cidadania canadense, você pode ter o PR. É uma jornada curta, é uma jornada que vai durar aí 30, 40, 50 anos no máximo. Então, à medida que a gente deseja mais a eternidade, a gente tem um autor que fala, né, que às vezes as dores, as dificuldades vão desmamar a gente desse mundo. Então é isso, a gente desmamar desse mundo e passar a desejar muito mais aquilo, a cidade eterna, a cidade cujo fundamento é Deus, como diz Hebreus 11, né? Por isso que esses caras viveram. A gente está numa série, quem está ouvindo esse podcast agora, a gente está numa série que fala sobre os influencers, os heróis da fé de Hebreus 11. Aí no finalzinho de Hebreus 11, a gente tem praticamente a conclusão da razão pela qual eles viveram pela fé, do jeito que viveram. Como você citou aí, cara, quem faz isso como João Batista? Larga tudo para viver no meio do deserto, vestir pele de animal, comer mel, comer gafanhotos. Você fala, cara, como que um cara... Pela fé eles viveram assim, porque eles sabiam que a cidade deles estava lá na frente. Né? Era eternidade. E aí viveram do jeito que viveram na história, porque os olhos estavam focados na eternidade. Então, concordo, Diego, com você. Eu acho que grande parte dessa coisa de querer o melhor ano da minha vida, um ano seguro, e eu vou fazer as mandingas, vou fazer as... sei lá, como que fala aí? Os trabalhos. As simpatias, os trabalhos. Tudo isso é parte desse nosso amor demasiado por esse mundo. Sabe que uma vez a gente foi no The River, que é um evento, é basicamente uma igreja, mas eles são muito mais um evento de música gospel, mas eles têm um momento de palavra. E eu lembro que a gente chegou lá e o pregador, ele pegou sabe aqueles coisas de lã? Que tem? Eu lembro que ele pegou assim e soltou, né? E tipo assim, o negócio de lã vai, né? Porque são metros e metros e metros. Eu lembro que ele pegou assim e pegou um pedacinho assim dela, sabe? Isso aqui é a vida que a gente tem aqui no mundo, na Terra. E aquilo lá é tudo na eternidade. E às vezes é difícil a gente conseguir desvincular a nossa visão daqui desse mundo real. De ver o mundo, a eternidade. De ver a eternidade que a gente, de repente, pode estar perdendo a chance de viver, sabe? Sim. Se a gente realmente não viver com entrega ao Senhor e a gente tá perdendo tudo a isso. E eu lembro que quando ele soltou assim um negócio de lã, eu fiquei, meu Deus, realmente é isso, porque aqui 60 anos é nada comparado com a eternidade, é nada. E tem gente que se apega ainda
não, de repente, até menos 60 anos, 50, 40, não sei. Tem pessoas que, infelizmente, têm uma morte trágica, muito novos, e a gente se dedica tanto a esse pouco tempo, assim, que a gente deveria se dedicar tanto mais a estar próximo de Deus para viver a eternidade, sabe? E eu acho que é difícil de virar essa chave. É realmente difícil. Porque o mundo, eu acho que ele nos consome. A nossa mente, eu acho que a gente está sempre absorvendo tanta informação que o mundo nos dá, que a gente acaba virando meio que uma parte disso, sabe? A gente está enraizado nisso, e é tão difícil de desligar e de ver que um dia, quando a gente fechar os nossos olhos e o Senhor Jesus descer aqui e passar tudo que vamos ter que passar, a gente vai viver na eternidade, é muito difícil da gente conseguir desligar e ver com os nossos olhos, sabe? É algo que a gente fica só na fé mesmo, na confiança. Eu até compartilhei um negócio contigo, né, Bri? E desculpa, e aí tu vem a questão que tu falou de altares e idolatrias. Como é que tu vai confiar em algo que tu não vê? Como é que tu vai confiar toda a tua vida em algo que tu não vê, né? Então acho que é essa questão que o pessoal vive, né? que o pessoal se prende tanto a isso, a questão mundana e apenas viver o que eles conseguem, acreditar apenas no que eles conseguem viver, né? Eu compartilhei hoje ou ontem com o Bri, eu até falei para ele usar com os teens, eu vou dar um spoiler aqui, vou ver se teus teens assistem o Joycast ou não. Vai sair depois. Eu achei fantástico, cara, e eu não tem como fazer na igreja, mas o cara tava pregando, eu não vou lembrar o nome do pregador agora, é um americano, ou não lembro, enfim. Mas enfim, ele botou uma xícara no púlpito dele, e deu um monte de papel, um papel para cada pessoa, cada irmão sentado nos bancos. Daí ele amassa o papel, todo mundo amassou. Agora joguem um papelzinho dentro da xícara. Meu, todo mundo tentando, não tinha jeito. Eu vi um americano com bolinha de ping-pong. De ping-pong. Todo mundo tentando. Isso com certeza foi pego lá aqui de fora, né? E não deu, daí o pastor tava com um papelzinho, ele chegou bem perto da xícara e jogou. Falou, sabe qual a diferença? Vocês tentaram, pensaram, esquematizaram, fizeram esforço, tudo, mas não conseguiram acertar. E eu acertei porque eu estava bem pertinho. Com Deus não é diferente. A gente só vai conseguir ter essa aproximação, essa intimidade com Deus se eu tiver profundidade com Ele, se eu estiver próximo dEle. Não tem nada que vocês façam aí que possa aproximar de Deus da forma que eu tive por ter intimidade. Então ele quis fazer a analogia da xícara com Deus. Eu achei aquilo tão legal, cara. Eu falei, é isso. Fantástico. Eu só vou entender sobre idolatria, eu só vou entender que eu tenho que descansar no Senhor, que Deus vai prover, que o pão de cada dia nós vamos ter, como diz lá na oração, se eu tiver a intimidade com Deus. Não outro jeito, e assim, virar o ano, eu quero ter o melhor ano da minha vida. À luz da palavra de Deus, o que é ter o melhor ano da minha vida? O melhor ano da minha vida é o ano que eu caminho com meu Deus. Isso. É isso que torna o ano diferente, né? Eu acho que assim, a superstição, ela está focada na provisão. E quando você está focado na provisão, você sofre. Com certeza. Você tem ansiedade, você perde a paz, você perde o sono, e você faz de tudo para ter a provisão. O Evangelho nos convida a olhar para o provedor, a se relacionar com o provedor, confiando que o provedor vai dar provisão. E tem coisas que Deus vai dar, que a superstição, que as simpatias, que os trabalhos buscam, à medida que a gente se relacionar com Deus, Ele dá pra gente. Ele presenteia os seus filhos com muitas bênçãos também. Com certeza. Não estou dizendo que a gente não possa ter prosperidade, vitória, sucesso. Deus, ele tem prazer em nos abençoar também. Embora ele não faça o tempo todo e todas as vezes. Mas ele tem prazer. Mas parte dessas bênçãos, até foi uma pregação sobre Josué, tem a ver com o fio condutor das bênçãos de Deus é a nossa santidade, é a nossa obediência. Que Deus abençoa. Né? Não é por nada que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico, né, alcançar o reino dos céus. E, de novo, não quer dizer que tu não possa ter dinheiro, mas é como tu te comporta, como tu te relaciona com esse dinheiro. Qual é o ponto de não virar isso uma idolatria. É o teu Deus, né? E aí tu falou um negócio muito interessante, Leandro, né? Que é um ano próspero. Tem pessoas que um ano próspero é ter o casamento ser edificado, outras é ganhar dinheiro, né? E, gente, é hipocrisia dizer que a gente não tem desejo de ter uma vida boa e financeira. Claro que tem. Hoje eu passei na frente da lotérica, o 649 está oferecendo 40 milhões de dólares. Eu falei, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, eu pegaria esse dinheiro, cara, eu ia abençoar minha igreja, tantos irmãos, eu compraria uma rede de fast food, botar todo mundo trabalhando. E eu ouvi aquela voz bem confortável, tá, mas esses são todos os teus planos. Em nenhum momento perguntou, Deus, o que eu faço com esse dinheiro? E é isso. A gente vai saindo, fazendo, controlando a vida, né? Mas tudo bem. Só para encerrar uma coisa que eu tenho tentado me convencer. Encerrar o podcast? Fala. Não. Esse assunto, porque a gente já ficou numa pergunta só há muito tempo.
Depois o pessoal coloca no chat GPT quanto tempo que deu. A gente pula. E o Bernardo, quando começa a ajeitar a franja dele atrás do computador, cara, que tá ficando impaciente um pouco lá. Mas só pra não perder, uma coisa que eu tenho tentado colocar na minha mente é que eu não tenho como convencer a Deus que meus planos são melhores que os planos dele. Não tem. Eu posso escrever um livro de tentar argumentar com ele que eu sei que eu vou perder todos, porque os planos dele são perfeitos pra minha vida. Então não importa o quão eu... Bons, perfeitos, agradáveis. A única coisa que eu diria, Bri, sobre essa questão da providência, né? Ao invés de eu controlar o futuro, tentar controlar o futuro, através dessas práticas, misticismo, eu confio na providência de um Deus que cuida de mim. Mas a providência de Deus é uma doutrina que fala do cuidado de Deus para conosco. No entanto, também ensina que Deus, ele usa instrumentos humanos para o cumprimento da sua vontade na sua providência. Então, assim, eu sei que Deus vai cuidar de mim o ano que vem, da minha vida financeira, do meu ministério, da minha família, e por aí vai. Mas Deus me chama para ser parte do cuidado que ele vai manifestar na minha vida. Porque tem gente que olha para a providência de Deus e cruza os braços. Sim, diz assim, com certeza. Deus vai manifestar a vontade dele na minha vida, eu vou confiar na providência dele, ele vai me sustentar, então eu vou cruzar os braços e tá vai bater certo. na minha porta, né? Não, isso é tentar Deus, né? É claro que você não vai ter um ano bom se você cruzar os seus braços e achar que Deus vai fazer todo o serviço. Né? Deus nos chamou para fazer muitas coisas e através daquilo que a gente faz, ele vai cuidando da gente no caminho. Eu percebi na nossa série Influências que a palavra que mais destacou para mim foi obediência, né? Deus quer obediência nossa, cara. Faça só o que eu tô pedindo e deixa o resto comigo, sabe? É assim que eu sinto. Verdade. E às vezes eu acho que o pessoal, eles não têm muita noção, eles até acham que superstição é uma coisa boba e meio inofensiva, né? Mas como que essas práticas podem virar uma forma moderna de idolatria, sabe? Que quando a gente coloca a esperança em algo que não é de Deus. É o espaço que ele ocupa no teu coração, né? O quanto a superstição ela pega o espaço do coração. O Calvino fala que a gente tem o hábito de abençoar a bênção, mas não abençoar o abençoador, né? Então, acho que é isso. A gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente acha que é bobinho, mas a gente vai criando realmente algo dentro da gente que cria uma esperança e nos afasta de Deus e a dependência de Deus. Esse que é o maior cuidado. E eu vivenciei isso muito na Umbanda, assim. Eu lembro que quando eu queria fazer alguma coisa, eu ofertava velas, assim, vou te dar 15 velas, 20 velas, 30 velas se eu conseguir tal coisa. E aquele ali meu foco, eu não lembrava de olhar para cima. Eu só pedia para os orixás, caboclos, pretos velhos, enfim, que na época eu trabalhava. Então, o fato da superstição, eu não acho mesmo que é bobinho, ela se torna algo muito perigoso na vida de uma pessoa, principalmente se a pessoa não é crente, que a gente, eu não sei se a pergunta, se nosso encontro vai para isso, mas isso acontece dentro da igreja também, que a gente tem que cuidar para que isso não tome o espaço de Deus e nos afaste dele. Eu brinco de dizer que Satanás, ele não quer te ver mal, ele não quer te levar para um buraco, ele não quer acabar com a tua vida, pelo contrário, muitas vezes ele quer te dar tudo que tu sempre sonhou, para que justamente tu não dependa de Deus. Foi dessa forma que ele tentou Jesus no deserto, né? É, isso mesmo. Sim. Não, eu concordo. Eu acho que a superstição, ela acaba imobilizando as pessoas. Ela tem uma visão muito determinista da vida. Né? Ela escraviza. Ela escraviza. A pessoa fica dependente daquilo. E se dá certo, ela vai continuar fazendo aquilo. Se não dá certo, ela entra em desespero, em colapso. Então, parece bobo e inofensivo, mas no fundo, não é. E ainda queixa para Deus. Não pede para Deus, usa a superstição e quando não dá certo, a pessoa fala, meu Deus, eu fiz tudo certinho, porque o Senhor não me abençoa. Deus tem os seus preferidos. Tá pedindo pro vizinho errado, né, cara? Cara, minha orelha tá pegando fogo. Alguém tá falando de mim. Alguém tá falando de mim. Isso é superstição, direita ou esquerda? É a esquerda, alguém tá falando mal de mim. Não, mas eu vou te falar, exatamente, porque tu vai falar mal da igreja, tu tá falando o que acontece dentro da igreja. Não vou falar mal da igreja. Então, até às vezes dentro da igreja a gente acaba vendo essas superstições sem a gente perceber, né? Até o exemplo de tá amarrado, eu profetizo, eu não sei se isso entra como superstição, se vocês veem dessa forma. Mas tratar, às vezes, alguns objetos cristãos como amuletos, sabe? Fazer alguns votos. Deixar a Bíblia aberta. Na sala. Né? Exato. Salmo 91. Pois então. E por que é tão fácil a gente transformar essas coisas em superstição também, mesmo que seja dentro da igreja, sabe? E como que a gente pode evitar que a nossa fé seja baseada numa magia cristã, assim?
De novo, filho, eu acho que todo o excesso, o remédio em excesso faz mal, né? Ele foi feito para curar, mas em excesso faz mal. Acho que tudo. Eu acho que só o que não faria mal é crer demais no Senhor Jesus, né? Que se a gente crer, a gente vai cumprir o que ele está pedindo, mas a gente tem que cuidar, porque eu falo que até dentro da igreja a gente pode curar ou ferir pessoas. A gente pode usar a Bíblia como algo salvador, redentor, como as boas novas, mas algo punitivo. Eu falo muito que quando eu comecei a pregar, eu ouvi de alguém dizer assim, mas teu corpo é tatuado. Isso tá lá em Levítico, diz que não pode. Daí eu pedi pro cara ler, né, que fala sobre tatuagem em homenagem aos mortos. Eu pedi para ele ler um versículo antes que fala que a gente não pode raspar a cabeça dos lados nem a barba, né? Daí eu falei, então se eu estou em pecado também está, porque tu corta teu cabelo e faz a barba. Então a gente tem que cuidar como a gente usa os sincretismos dentro do ambiente religioso. Então a Bíblia ela tem que ser algo que possa te salvar. É a palavra de Deus ali. Então a gente tem que usar isso com inteligência. Quando aquilo começa a se exceder, e quando eu falo exceder, é não a ponto de querer transformar a vida, ver arrependimento, transformação e edificação, mas usar, porque eu sou o detentor da palavra, eu entendo que ali dentro está quase um fariseu. E isso acaba sendo algo quase que místico, né? Algo que eu conheço, eu posso então te exortar, eu posso te disciplinar como a verdade absoluta. Então isso pode sim se tornar uma idolatria da igreja, né? Tá, tem muito sincretismo na igreja. Muito. Muitos. A gente pode falar de igrejas neopentecostais, onde isso eu quis evitar uma disso prática aí, né? muito comum. Eu até consigo com a cabeça. Mas eu falo assim, não vamos nem falar. Tem muito sincretismo sim. no neopentecostalismo, Tem. muito misticismo, é uma fé cristã híbrida, com outros elementos de outras religiões. Mas eu falo pela gente também, nós podemos ser altamente supersticiosos na nossa prática de fé. Sim. Dá uns exemplos aqui. Não é que você tem que orar antes. Se você sai de casa sem orar e furou o pneu do carro, você acha que furou o pneu do carro porque você não orou antes. Tá? Você não tem um ano muito próspero, como você gostaria financeiramente, você lembra que você não virou o ano na igreja. Porque se você tivesse virado o ano na igreja, sua vida teria sido muito melhor do que ela foi. Teve depressão porque tu não é crente o suficiente ou não orou o suficiente. Não orou o suficiente. Então, tem muitas coisas, às vezes, na nossa relação com Deus, que são puramente amuletos, superstição. E, novamente, tu se torna escravo, né? Como tu falou. E assim, é uma relação... Porque a superstição, essa tentativa, como o Diego definiu no começo muito bem, de querer controlar o futuro, de querer controlar a vida. E a gente faz isso com Deus também. Não, isso está acontecendo porque eu não fiz tal coisa. Se eu tivesse feito tal coisa, Deus teria se encaixado dentro do meu esquema e não teria permitido. Então, nós somos assim. O nosso coração, como o Calvino disse, é uma fábrica de ídolos. E às vezes a gente passa a se relacionar não com Deus revelado na Bíblia, mas com Deus que a gente construiu para nós. Uma caricatura de Deus, que também é idolatria. Sim. Então esse é o nosso perigo. E como que a gente evita isso? Conhecendo o Deus da palavra. Conhecendo o Deus que se revelou, que se deu a conhecer na palavra dele. Quem ele é. Não o que eu quero que ele seja. Não o Deus com quem eu quero me relacionar. Eu não tenho o direito de construir um Deus para me relacionar com ele. Um Deus que, se eu não orar de manhã, ele vai furar o pneu do meu carro. Isso não tem nada a ver com o ser de Deus. Né? Então, acho que quanto mais distante a gente está da Bíblia, menos a gente, ou mais, a gente vai cair em práticas supersticiosas. Pagãs. Isso. Eu lembro de antes de ser crente que para mim era muito chato, cara, ser crente, porque tinha muitas regras. A forma que apresentaram para mim, obviamente, o evangelho no passado. Então, por exemplo, eu não poderia orar deitado na minha cama, eu tinha que orar de joelho no lado da minha cama. Que se orasse deitado na cama é um desrespeito, de joelho Deus me ouviria, sabe? Então, se eu não tivesse uma oração bem definida, Deus não ouviria a minha oração. Se eu fizesse uma oração curta, mas de coração. Então, essas coisas me afastavam muito de ser um temente ao Senhor, ou querer seguir Jesus, né? Isso é uma forma de misticismo. Se eu orar deitado, é menos ouvido do que orar de joelho, Pré-requisitos para Deus ouvir a oração, né? Então, exatamente. E de uma forma simples, assim, como vocês poderiam explicar a diferença entre a fé bíblica e essa fé de magia que busca resultados rápidos, como a gente tem falando? Quase como se Deus fosse obrigado a fazer algo pra gente.
Quando a gente fala de uma forma mais mágica, né? Uma fé mais mística. Por exemplo, a fé bíblica é uma fé ousada, mas é uma fé ao mesmo tempo submissa. Né? A fé mágica, ela é atrevida e ela é desrespeitosa, ela não tem compromisso com Deus. A fé mágica é a fé que diz assim, eu determino que você tem que fazer isso para mim. Né? Essa não é a fé bíblica. A fé bíblica, eu diria, ela é obediente, ela é submissa. A fé mágica, ela é uma fé de barganha. Ela é uma fé que quer sempre estar negociando com Deus, trocando com Deus. Então, assim, existem muitas diferenças entre a fé bíblica e a fé mágica. A fé bíblica ama a Deus por quem Ele é. Pelo caráter dele. Pelo caráter dele. A fé mágica vai amar a Deus por aquilo que Deus pode dar. Perfeito. Tanto é que a fé mágica, né, a fé amuleto, essa fé de barganha, ela, assim, para ela se decepcionar com Deus é um pulo. Se eu pudesse acrescentar, eu diria que a fé bíblica, Deus é o Senhor, a fé mágica, eu poderia dizer que Deus é uma ferramenta, como o Juliano falou. Mas se eu pudesse resumir, eu falaria, uma gera maturidade, a outra gera frustração. Exato. Enquanto a fé bíblica te deixa um homem maduro, não te livra dos problemas, não te livra dos ataques do inimigo, mas te prepara para eles. E a fé mágica cria frustração, porque tu não tem embasamento, tu não está firmado na rocha, como a gente falou aqui dos pássaros, então ela cria frustração. É uma fé, a fé mágica, essa fé, ela é muito egoísta. Sim. Ela é muito ensimesmada, ela é centrada nela. A gente se relaciona a gente tem fé em Deus para ter coisa. Isso. A fé bíblica, ela é uma fé altruísta. Tanto é que a definição de fé que Tiago traz envolve fazer o bem para o próximo. Abençoar as viúvas, os órfãos. Né? Então, eu acho que, fugindo um pouco desse escopo, né, da fé como amuleto, uma pessoa que tem uma fé verdadeira, quando a gente fala da fé bíblica e da fé mágica, a fé verdadeira e a fé falsa, a fé verdadeira ela me conecta com Deus e me conecta com o próximo. A falsa fé não. A falsa fé só quer, egoísta, né? Como você falou, usar Deus como uma ferramenta. Como uma ferramenta, como instrumento. Painel de troca. A gente tem que ainda tomar muito cuidado, que isso pode acontecer muito facilmente nas nossas vidas. Eu ouvi uma vez um irmão, que eu achei lindo, sabe quem eu vou falar, mas obviamente vou polir nomes. A gente estava falando sobre oração, pedidos, e ele falou assim, a gente tem um hábito de orar para Deus, sempre pedindo algo. Então, por exemplo, Deus, muito obrigado pelo nosso dia, que o Senhor possa me trazer em segurança para casa. Já pediu coisa para Deus. Deus, cuide da minha família. Pediu coisa para Deus de novo. E ele falou, eu tenho tentado orar a Deus para dizer assim, Deus, me permita ser teu amigo. Me permita te amar sem te pedir nada em troca. Para mim foi tão profundo aquilo, cara, porque é exatamente isso. Até nós, como ditos super crentes, né, os crentes que tentam caminhar com o Senhor, a gente conversa com Deus sempre pedindo alguma coisa. Sempre no final tem um pedido. Que eu possa fazer melhor amanhã do que eu fiz hoje. É um pedido. Que eu possa amar mais a minha esposa, porque hoje não foi um dia legal. Eu estou sempre pedindo algo. Que não está errado, a gente pode pedir para Deus. Mas tem momentos que a gente precisa só contemplar. Mesmo. A gente perdeu isso. O espaço da de contemplação. É isso. É isso. Para Deus, sempre vem seguido de alguma coisa. Parece que faça exercício, né? Dedique aí 10 minutos da sua oração só para louvar a Deus. Só para Ele é eterno. Os atributos de Deus são infinitos. Não é possível que a gente não consiga dedicar 5 minutos, 10 minutos da nossa oração só para contemplá-lo. Dizer coisas bonitas para Ele. Tem gente que não ora 10 minutos para pedir para Deus, ainda mais para contemplar Deus. Aí fica difícil. A oração do Pai Nosso, né? O modelo da oração do Pai Nosso estabelece exatamente essa sequência. Você começa louvando, engrandecendo. É verdade. Por que vocês acham que o nosso coração usa essas superstições para atrair coisas momentâneas? Prazer momentâneo, assim, sabe? Eu falo sorte, relacionamento, dinheiro, sucesso. E em vez de realmente buscar aquele que é o prazer eterno, como a gente falou. Bri, acho que vai lá para o início da primeira pergunta, sabe, cara? É aquela resposta imediata.
de novo, eu acho que a gente não tá levando a sério o que é a vida eterna, a gente não tá levando a sério quando o noivo voltar, a gente não tá levando a sério de manter nossas lamparinas acesas, a gente não tá levando a sério de ajudar o órfão, a viúva, a gente não tá levando isso a sério, cara. Eu vi essa semana no Instagram um negócio que, cara, eu perdi a paz, assim, tive que orar. Mostrou a galera chegando, você deve ter visto a galera chegando pro Enem e chorando, e os caras na grade pendurada falando assim: por favor, abre para mim. 5 minutos eu cheguei atrasado, eu estudei o ano inteiro, por favor, abre para mim. E aparece outra pessoa chorando, daqui a pouco aparece a foto assim, o cara queimando no fogo do inferno, dizendo: Senhor Jesus, me dá mais uma chance, pô, é a última vez, me dá. Sabe, as pessoas não estão dando credibilidade para isso. A gente tem visto inúmeros vídeos na internet de pessoas zombando de Jesus, pessoas zombando do Senhor o tempo inteiro. Gente falando do apocalipse como uma forma de gozação, de que algo não vai acontecer. A minha preocupação e a minha urgência, eu tenho falado de novo, cara, a gente tem o hábito de querer coisas de imediatismo e esquecer o porquê que a gente vive e para onde nós queremos ir. Eu acho que essa é a minha preocupação e eu acho que essa é o motivo, né? A gente está preocupado com o nosso umbigo sempre. Eu olho para isso como oportunidade e com, assim, uma enorme preocupação, que eu acho que esse é o ponto do Diego. Oportunidade. Quando você fala que as pessoas estão em busca disso, para mim é uma oportunidade. Porque é natural do coração humano, é natural do ser humano que nasce distante de Deus, buscar preenchimento para o seu vazio em alguma coisa. As pessoas estão desesperadas por relacionamento, por sucesso profissional, por conquistas acadêmicas, por paixão por alguém que o ame, por alguém que faça bem, por filhos, por... Enfim. Por que as pessoas estão correndo desesperadamente atrás dessas coisas? Porque elas estão vazias. E elas precisam preencher esse vazio com alguma coisa. Relacionamento, dinheiro, sucesso, beleza, visibilidade, popularidade. É isso. Então, é um vazio de Deus. E já disse um filósofo, teólogo, Santo Agostinho, que o ser humano só vai encontrar descanso no Senhor. O nosso coração procura alguma coisa em quem descansar. E a gente só encontra descanso no Senhor. Ou outro filósofo, não sei se foi Blaise Pascal, atribuem a ele, mas já atribuíram a tanta gente, que o ser humano tem um vazio que somente Deus pode preencher. Tamanho de Deus. Então, quando eu vejo pessoas buscando isso, Bri, fora da igreja, que não são discípulos de Jesus, eu olho como Jesus olhava para as multidões, como ovelhas sem pastor. E elas vão sofrer, porque nada e nem ninguém pode preencher esse vazio. Elas precisam do evangelho, elas precisam de esperança, elas precisam conhecer o caminho de volta para Deus. Então eu olho como uma oportunidade que a gente tem de oferecer para elas, porque no fundo, elas reconhecem que tudo aquilo que elas estão buscando não pode satisfazer, não pode. Né? Não, por favor. E o outro é da igreja. Agora, quando a gente vê isso na igreja, aí é preocupante, né? Aí é muito preocupante. Aí é muito preocupante. Eu acho que a gente precisa passar por uma fase de despertamento espiritual, de avivamento espiritual. O número de cristãos está crescendo, o que é bom, mas eu não sei se a gente está crescendo em cristãos formados, né? Nisso daí, de desejar o céu, de amar as pessoas, de fazer a diferença. Sociedades que estão tendo um crescimento assim explosivo de cristãos que não estão sendo impactadas por esses cristãos que estão se multiplicando. Não estão sendo transformados. É uma moda ser crente atualmente, né? Isso é uma coisa, exato, você não sabe se o cara é cristão ou se ele é um nacionalista conservador cristão, porque são coisas diferentes. E eu acho, cara, e aí que eu falei, que eu acho que a instituição chamada igreja, não estou falando do Senhor, sobre o noivo, a noiva, não estou falando sobre isso, estou falando de instituição. Tem transformado um momento de checking, sabe? Acho que salvação é ir na igreja e check. Então eles colocam um louvorzão, e nada contra, gente, verdade, eu amo louvor, mas é só pra gente entender. Bota um louvorzão absurdo, isso acaba lotando as igrejas, glória a Deus, e a palavra é muito pequena, é muito rasa.
E não é o louvor que vai te sustentar no momento de dificuldade. Não é o louvor, mais uma vez, que vai te levar para uma vida eterna, sabe? Mas lembrando também que não é só a palavra do pastor, né? A intimidade ali é meio que Isso. individual, né? Mas o grande problema, filho, é que tem pessoas que vão passar uma vida e a única forma que eles vão ouvir falar do Senhor é da voz do pastor. Sim. Não, sim, sabe? eu tô falando que pro pessoal não se acomodar em pensar, tipo, aqui tem palavra forte, beleza, vou me apoiar nisso porque o pastor prega absurdo. Eu tava pegando aqui, enquanto o Juliano tá falando, o Salmo 73, Juliano. Fala assim, ó, quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Lindo. Então é isso, cara. Não dá para a gente depositar nossas esperanças, expectativas, nosso foco, nem mesmo no nosso companheiro, nosso cônjuge. Não podemos fazer isso. Porque pode ser que um dia tua esposa ou o marido possa te trair. Porque somos pecadores salvos pela graça, mas Jesus nunca vai. Então, a árvore vai tremer. A árvore vai balançar. É o Senhor. Realmente. E, gente, então vamos para encerrar assim. O pessoal ele já tá de olho no tempo, né? Quando a gente realmente reconhece que a superstição é algo que nos afasta de Deus, qual dica vocês dariam para quem está tentando se reaproximar de Deus? E também para que eles possam começar o ano de uma forma diferente. De repente, aqueles que buscavam superstição todo ano, eles possam buscar o prazer eterno no Senhor e buscar aquele que é o nosso maior confidente, o nosso melhor amigo, nosso momento de intimidade. Qual dica que vocês dariam tanto para aqueles que estão querendo voltar para próximo de Deus, mas também para aqueles que querem ter um ano junto do Senhor? Eu acho que eu vou falar, porque o Juliano sempre é bom de encerramento, e ele vai falar encerrar e eu vou ficar sem o que falar, né? Eu vou dizer, é isso mesmo. Eu acho que são 3 fundamentos, cara. Vida de oração. Isso aí. Cara, se não tiver oração é falar com Deus. E aí a gente não pode falar com Deus de uma forma rasa, superficial, só no final do dia, como contemplar, mais um check em gospel que eu tenho que fazer, falar com o Senhor. Não, falar com o Senhor. Se a gente crê que o Senhor é o nosso Criador, a sua criação e a criatura, vamos perguntar para aquele que tem a forma, então, o que eu preciso fazer, sabe? Segunda coisa, leitura bíblica regular. A gente fala como que as pessoas, como que o povo hebreu via coluna de fumaça durante o dia, como é que via fogo à noite, e não creia no Senhor, caía maná, não creia no Senhor. Mas a Bíblia está aqui, a palavra é viva do cara, então vamos ler. Ler é ouvir Deus falando conosco todo dia, cara. Ali estão todas as verdades. Deus nos deu o privilégio de Gênesis e Apocalipse, de mostrar influências incríveis que passaram na história, que passaram por dificuldades, por situações que eles não tinham a Bíblia para ler, e já sabemos o final. Para que a gente vai padecer? Está escrito ali. A Bíblia é capaz, assim diz o Senhor, eu preguei sobre isso, de ensinar como tu educa teus filhos. A Bíblia é capaz de edificar teu casamento. A Bíblia é capaz de te fazer viver em união, em comunidade. E o terceiro ponto, eu uso já esse gancho, é viver em comunidade. Escolha melhor teus amigos. Eu não estou dizendo que pessoas que não são crentes não são pessoas confiáveis, mas teoricamente, uma pessoa que caminha na fé, caminha com o Senhor Jesus, teoricamente, ou deveria-se ser pessoas do bem, pessoas que vão te impulsionar. Então, as 3 formas: ore bastante, leia a Bíblia e tenha um bom ciclo de relacionamento numa boa comunidade. Muito bom. Perfeito. Sino embaixo. E para mim quer ter um ano abençoado? Para mim, ano abençoado é um ano que a gente caminha com Deus. E se a gente caminhar com Deus, o que a Bíblia fala? Exato. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que muitas vezes a gente quer buscar por meio de amuletos e superstição, serão acrescentadas não por isso, serão acrescentadas pelo Senhor. Não falei? O que eu ia dizer depois de tudo isso? Acabou, ia dizer... acabou. Ele acabou com a minha resposta. Tava com a resposta dele, eu falei, deixa eu improvisar aqui. É documento... ChatGPT. Resolve pra mim rápido aqui. Eu não queria falar nada, mas se for documento compartilhado, ele realmente rouba a resposta, tá? Mas, gente, muito obrigado aí pela participação dos pastores. E feliz 2026, né? Feliz 2026, exato. Você que terminou, assistiu o podcast até aqui, queria pedir que você possa compartilhar com seu grupo, da família, dos amigos, independente. Também curta o nosso vídeo e comente para que a gente possa ter a interação de vocês, de repente pedindo um tópico, querendo falar sobre algo, alguma pergunta, os pastores vão estar aqui para responder, de repente a gente até pode programar um podcast só de pergunta do pessoal, acho que seria algo interessante, mas que Deus possa estar abençoando
o seu ano e que você possa ter um ano abençoado, mas caminhando com Deus. Que Ele possa estar cuidando dos caminhos de vocês, das famílias, e que vocês possam estar sempre em intimidade com Ele. Amém. Agradecemos e tenham uma ótima noite, dia, tarde, independente de onde você esteja assistindo. Valeu. Valeu.